pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja bem-vindo ao nosso Bolo com Fé-cast, o nosso podcast para a gente falar de uma maneira leve sobre espiritualidade, sobre Deus, nunca um papo religioso. Nunca com papo religioso, cheio de fé, cheio de dúvidas e respostas. Sim. E fé para aquilo que a gente não consegue responder, mas na certeza de viver tudo que Deus tem para nós. E agora é para vivermos já. Nesse momento. E Exato. sempre o melhor. Amém. Vai ser o nosso episódio de hoje. Mas antes, já se inscreve no canal. Deixa aquele like bem gostoso pra gente. Compartilha nosso podcast com seus amigos, com quem você acha que pode edificar a vida, que vai ser um prazer a gente falar mais sobre Deus para um monte de gente. Isso, coloca aí nos comentários, a gente responde e também segue a gente lá no Instagram. Exato, lá no Instagram, Tá. Bolo com Fé-cast, a gente posta os cortes, tudo lá para você ver rapidinho. Mas Exato. sempre deixa indicação, já segue tudo, tá, gente? Ativa sininho, né? Manda E a ver. gente tá na série O Jesus que eu nunca conheci. Sim. E os últimos episódios estamos aprendendo muito sobre a vida de Jesus. De uma maneira linda. Então, se você ainda não viu, volta para ver todos os episódios, porque a gente está numa linha do tempo aqui da vida de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro milagre O primeiro que milagre Jesus fez. público da vida de Jesus que vai nos trazer muitas lições importantes para a gente poder aplicar na nossa vida. E lições importantes a gente não pode deixar passar. Então, quem está conosco aí, se puder, pega a sua Bíblia, pega seu papel, Caneta. pega sua caneta, pega seu Anote. estojo, como a Bruna. Aqui ela só está com uma caneta, Essa eu tô com uma. mas Eu ela tô tem 50. a Faber-Castell inteiro. Você... E fica aí Ai. com a gente. E já que estamos falando de Faber-Castell inteiro, é interessante como existem algumas coisas da nossa infância que seguem conosco e não tem problema disso. Né? Por exemplo, a canetinha ou a organização, lápis de cor. Eu dou aula para a Bruna no nosso instituto e sempre tem todo um ritual ali que ela tem. Parece aquela aluninha de 13 anos que deveria ser chata. Eu não era essa aluna. Não era essa Não aluna. era. Pronto. Eu Deus, sentava no fundo da sala. sangue de Jesus tem poder. Eu sentava no fundo da sala. Era bagunceira pra caramba. Isso. Tirava muitas notas baixas. Isso. E eu era bem terrorista. Tá vendo? Agora transformou. Agora Tá tudo vendo? que não viveu na adolescência, agora Exatamente. Depois senta de na adulta, frente. Exato. depois de adulta eu aprendi a lidar com as minhas dificuldades. Mas existem coisas que é natural que sigam a gente. Comportamentos. Mas existem outros que a gente vai precisar aprender a encerrar o ciclo. Encerrar a fase. Passou. Eu não sei como está isso hoje, mas às vezes na infância, não comigo, mas eu via. E quando fui ficando mais velho, e eu via meus sobrinhos, e hoje como pastor, hoje eu não vejo tanto, mas parece que antes é uma luta. As mães se preocupavam para tirar a mamadeira da criança, alguma coisa. Exato. Foi horrível. Agora, eu Foi senti horrível. que ela reviveu. Foi horrível. Foi Horrível. muito Foi a difícil. pior experiência que a gente já teve com a Lulu até hoje. É mesmo, eu vou até tomar uma água aqui. Sem brincadeira. Por quê? Foi muito ruim. A gente já imaginava que tirar a chupeta não seria uma coisa fácil. E todo mundo falou assim, Bruna, ó, são 3 dias de terror. Eu falei, bom, tudo bem. E aí aproveitei um dia que ela tava ok e tirei, mas ela que deu os sinais e tal, respeitei. Mas na primeira noite, sem brincadeira, parecia que eu tinha tirado uma droga dela e ela tava em crise de abstinência. Foi horrível, né? Muito ruim. Ela se jogava, ela gritava, ela se batia. Quase que eu fui na farmácia comprar uma chupeta pra ela.
Tive que ser muito firme, eu e ele. Mas encerrou. No terceiro dia, de boa. Mas vai fazer quase 1 ano já e ainda ela fala, eu sinto falta da minha chupeta. Ela ainda não encerrou esse ciclo. Senta com ela e ela assiste o episódio. Aí Ela ela tem veja, lapsos, ela tem para ela lapsos. se ver no juízo final. Ai, Veja, ai. e isso é importante, porque a nossa compreensão da vida, a nossa maneira de se relacionar, lidar com as pessoas, e principalmente de amar as pessoas, tem a ver com vencer barreiras, muralhas que a gente foi criando para se proteger e que precisam cair, porque são ciclos que têm que ser encerrados. O apóstolo Paulo, no lindo capítulo de 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 13, o capítulo do amor, extraordinário capítulo que Paulo estabelece o que é o amor e nos eleva o amor como um nível de maturidade. Ele diz que as coisas hoje são muito embaçadas, ele falando em relação a Deus e a fé, que quando a gente chegar na eternidade a gente vai ver tudo com clareza. Mas ele usa uma expressão que é quando eu era criança. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança. Na verdade, eu vou até ler o texto porque ele estabelece uma cadeia muito interessante. 1 Coríntios 13, verso 11. Eu estou usando a NVI, na NVI fala menino, mas é criança, tá? Você que está acompanhando o nosso podcast. E está aí, 1 Coríntios 13, 11. Se você está com papel, caneta, com a sua Bíblia, risca aí, é muito maravilhoso isso. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. É muito interessante que aquilo que você fala vai se tornar a base do seu pensamento. E aquilo que você pensa vai se tornar, então, toda uma cadeia do seu raciocínio, de como você faz as coisas. Então, falar, pensar e agir, raciocinar, é uma cadeia de construção. E ele fala que quando eu era menino, havia um jeito de falar, pensar e agir. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Tem alguma versão que eu acredito, acho que é King James, que é eu guardei as coisas de menino. Como que está na sua versão, verso 11? Acabei com as coisas de criança. Acabei, tem a ideia de encerrar ciclo. Não quer dizer que elas não foram importantes. Não, pelo contrário, elas me trouxeram até aqui. Sim. Porém, elas não podem continuar. Veja, as pessoas que estão conosco, façam uma pesquisa agora. Aí, agora não, depois, quando encerrar, e veja que os cientistas colocam hoje, aqueles que cuidam dessa área de desenvolvimento, de psicologia, e dizem que hoje a adolescência está sendo dos 12 aos 30 anos. Nossa. Acredita? Eu estou na adolescência ainda. Tenho 30. Senhor. Né? Eu sou o bebê aqui desse podcast. Eu tenho 30 anos de idade. Eu quero deixar registrado isso aqui nesse podcast. Eu tenho 30 Não, anos eu de sou idade. mais jovem do que isso. Não pode mentir, desculpa. Tá vendo? Depois, como acontece com a Ananice Safira, aí, ó, puf. Ai, que horror. Gente, Ainda bem que o pessoal não sabe que é Ananice Safira. Senhor. Então, ele falou assim, ó, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, e quando ele fala que deixei para trás as coisas de menino, o que ele deixou para trás? Os comportamentos, os pensamentos. Fala, pensamento, raciocínio. Sim. Então, é interessante que algumas pessoas cresceram, mas o comportamento, a fala, pensamento e o raciocínio ainda não. E elas não entendem por que a vida não avança. Nossa. Você entende isso? Porque elas não sabem encerrar ciclo. Elas não sabem encerrar ciclo. E quando você não sabe encerrar ciclo, e aquilo fica escondidinho no seu inconsciente, veja, tem situação interessante, né? Questão de novela, filmes. Hoje mais filmes do que novela. Na nossa época era mais novela.
Sim. Mas existem coisas que acontecem mesmo em novela, mas que são inspirados em fatos reais, como várias vezes relacionamentos quebrados, traições por causa de paixões que não se desenvolveram na adolescência, Nossa. que não foram encerradas e depois voltaram. Situações que Loucura, voltaram. né? E eu teve uma situação que eu vi isso de perto, de um amado amigo, sobre a família dele. E toda uma crise, porque uma pessoa queria retomar algo de 30, 40 anos atrás, por não saber encerrar ciclo, encerrar fase e Como alguém que não viveu alguma coisa. fazer essa transição Sim. e que precisa mudar. Então, por exemplo, se não aprender a fazer essa transição, por exemplo, vai tratar o esposo como pai ou o esposo como filho, vai tratar a esposa como mãe ou a esposa como filha ou como irmã. Não vai saber o lugar de colocar Exato. cada Se não fizer a pessoa, né? transição, vai tratar o filho como esposo, que às vezes na perca do esposo, aí coloca o filho como sendo No papel, né? no papel. Se não aprender a encerrar ciclos, encerrar fase, entender que tem que chegar aquele momento de você falar assim, acabou, agora é uma nova fase, o que eu vivi é bom, trago as memórias, mas eu preciso encerrar, Sim. eu preciso continuar. Na, na antiga aliança, tinha o altar do sacrifício, Sim. que era onde acontecia o sacrifício ao Senhor Deus, na antiga aliança, mas só para o pessoal entender o que eu vou dizer. E Deus deu uma ordem que o fogo desse altar, ele tinha que ficar queimando. Sempre Tal. aceso. Então, lógico, se você tem uma churrasqueira, registrado, que eu só fui convidado churrasco nessa casa uma única vez. Registrado. Mais churrascos. Registrado, por favor. favor, tá? Mais churrasco. Registrado A uma gente ama única fazer vez. Mas churrasco. amém, amém. Deus está vendo Amém, tudo isso que está amém. acontecendo aqui. Aí, por exemplo, você deixar ali a fogueira ali, né? É natural que vai virando cinza. Sim. Para pegar fogo de novo, tem que tirar as cinzas E colocar mais lenha. e colocar mais lenha. Aí, joga as cinzas? Não. Na antiga aliança, as cinzas eram importantes, porque as cinzas representam memórias do que eu vivi. Então, elas eram guardadas. Caramba. Mas para sempre guardados? Guardadas até se dissiparem. E elas eram arrancadas, guardadas, porque elas eram importantes. Elas indicavam uma experiência que eu vivi. Mas não dá para ficar preso. Elas não podiam ficar lá no altar, porque elas iam atrapalhar. Mas eu tenho que tirar e guardar. Ou seja, as coisas que a gente viveu em Deus, na vida, com as pessoas que amamos, mas encerrou o ciclo, a gente tem que tirar as cinzas e guardar. Sim. Tá aqui, ó. São importantes. Eu não posso ficar preso. Eu tenho que colocar outra lenha e continuar a vida. Sim, senão eu fico preso àquele sentimento E o fogo vai eu se não apagando. fluo. É. E o fogo vai se apagando. E aí as brasas ficam ali embaixo. Então, por exemplo, pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão com certos problemas na vida, pode rever isso. Não soube encerrar ciclos. Estão vivendo de cinzas. Vai vasculhar o que aconteceu e que ciclo você não encerrou. Que ciclo você não encerrou e tem que encerrar. Sim. E para o pessoal que está conosco, que é solteiro, ou que está no noivado, namoro, sei lá, que estão em fase de transição, guarde, se você não aprender a encerrar ciclo e saber sair da situação. Eu gosto de uma expressão, porque é essa aqui, ó. Eu não digo que foi errado o filho pródigo sair de casa. Eu digo que foi errado como ele saiu. Sim. E eu acho que esse é o grande problema. A gente não sabe encerrar. A gente não sabe sair de uma fase e ir para outra. Você não sabe conversar e encerrar de uma maneira que vai ficar tudo Exato. certo e acabado. Você simplesmente foge do o assunto. encerrar não quer dizer que não terá mais contato. Quer dizer que talvez não seja comum. Sim. Porque a gente tem que aprender a dividir ou a compreender os níveis de relacionamento que a gente tem na sua vida. Há pessoas na vida que são amigos maravilhosos, mas são amigos do trabalho. Sim. Eles não conseguem ser amigos do dia a dia.
E amigos do trabalho. Encerrou o trabalho, acaba a amizade. Sim. Por quê? Porque talvez essa pessoa não tenha uma maturidade para alguma intimidade da sua vida. Existem pessoas que são amigos de sair. Sim. Vamos sair, vamos para pizza, mas não pode entrar dentro da intimidade da sua casa. Sim. Não são os confidentes. E é importante a gente saber classificar esses amigos. Exatamente. Se a gente não souber, a gente acaba trazendo alguém para nossa casa que não deveria estar aqui. Exato. E não significa que eu não tenho que ter amizade com essa pessoa. Sim. Quer dizer que ela não está preparada para esse nível de amizade. Tem que aprender Que colocar cada um na sua prateleira certa. e entender o momento de encerrar ciclo e de começar um novo ciclo. Antes da gente entrar no nosso primeiro milagre de Jesus, a gente vai entender. Você que está com a gente ouvindo, vem comigo, vem com a gente sabe para onde está indo. E eu vou te dizer isso, né? Eu gosto, porque Deus está vendo as figurinhas, viu, Fernando, que eu recebo no WhatsApp. Foi a sua esposa que me enviou. Olha, ao vivo, Tiane, você está sendo revelada. Maravilhosa. Aí, tem um capítulo que as pessoas gostam de usar esse capítulo, qualquer pessoa gosta de usar esse capítulo, para justificar as suas falta de coragem, ousadia ou responsabilidades com as suas atitudes. Tá. Que é o capítulo 3 de Eclesiastes. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Eu odeio quando alguém chega. Não aconteceu, mas Deus sabe, né? Ai, não fala esse negócio. Fala isso. Ai, ai. Não fala. Não coloque Deus como culpado, como determinista nas suas atitudes erradas, nas suas escolhas impensadas, na sua afobação. Não faz isso. Há um propósito e há um tempo determinado para todo propósito. Sim. Explico. Se você colocar como propósito que você vai ler a Bíblia todo dia, você vai achar tempo para isso ou não? Sim. Então o problema nunca é tempo. O problema é o propósito. Prioridade de propósito. Sim. E quando o texto diz que há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, ele não tá querendo apenas tratar isso a partir da determinação, Tá. mas entender sobre como comportar e reagir e discernir cada tempo. Exemplo, se agora é tempo de nascer e houve um nascimento, por que eu estou chorando? É tempo de nascer. Exato. E se é tempo de morrer, entendeu? Morreu, finalizou, morreu. Para todas as coisas da minha vida, Não fique tratando isso como se estivesse vivo. Exemplo, o texto lá continua indo. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Veja, entenda, vem comigo. Não é sobre ser não é porque é tempo de colher que eu vou colher. Porque o fato de ser tempo de colher não significa que eu vou colher naturalmente. Vai ser uma decisão minha de entender que se é tempo de colher, então eu vou colher. Agora, se eu não colher no tempo de colher, esse tempo vai passar. Sim. Explico. É como se você tivesse uma horta. Agora, você plantou. E agora chegou o tempo. Tá lá, toda verdinha, maravilhosa. Toda linda, maravilhosa. É tempo de colher. Se eu deixar passar, vai morrer. Exato. Então você perdeu o tempo de colher. Porque o fato de ser tempo de colher não significa que eu vou viver esse tempo, a não ser que eu mesmo escolha viver ele. O problema não é o tempo chegar, porque o tempo vai chegar. E o tempo é tudo. Sim. É eu discernir o tempo que chegou e saber como me comportar nesse tempo. Por exemplo, algumas pessoas estão sendo frustradas porque é tempo de plantar e estão usando ferramenta de colher. E outras estão no tempo de colher e estão usando ferramentas de plantar. Estão usando ferramentas erradas para o propósito. Porque não entenderam o tempo em que estão. Sim. Exemplo, o José, lá da Bíblia, teve um tempo de abundância. O que ele entendeu? Aquele tempo de abundância não é um tempo de gastar, é um tempo de investir e organizar. Exato. Se eu não discernir o tempo e o que fazer no tempo, ele vai passar. E isso significa encerrar ciclo e começar ciclo. E entender quais são as ferramentas daquele tempo, Sim. daquele momento. Por exemplo, a mulher, o casal tem um filho.
Sim. Tem um filho. Então é muito natural que tenha esse tempo de adaptação. Sim. A mãe vai proteger o seu filho, a sua filha, né? O seu bebê. Porém, ela não pode esquecer que ela ainda é esposa, que ela ainda é mulher, que ela ainda é sedutora. O homem também tem que entender o tempo da mulher, mas também entender o seu papel. Sim. Se não acontecer isso, haverá uma crise por não Gigantesca. entender encerrar ciclos e as prioridades de cada um. Sim. Mas se o homem não entende, ela tá só dando atenção pra criança agora. Exato. Acabou o meu casamento, que Acabou coisa horrível tudo. ter um filho. Exato. E a mulher também, agora eu só sou mãe. Exato. Eu não quero mais saber de você, não me toca, não fala comigo, eu não quero mais. E realmente, vai se acabar o casamento, porque Exato. Então, o casamento não se sustenta. Então, tem que compreender essas situações e essas Sim. fases da nossa vida. E é encerrar ciclo e começar uma nova fase. Encerra e começa uma nova fase. Sim. Faz parte da nossa vida. Pra tudo, né, que a Pra gente vai tudo. fazer, a gente tem os... É pra tudo. É fácil? Não é fácil. Não é. Não é complicado. E principalmente quando nós estamos falando de algo que já está contigo há tempo, há décadas. Cresceu com você, viveu com você. E agora você tem que entender que chegou um tempo, estamos conectados, mas vai. Sim. E esse é o ponto. E tá tudo bem, não vou ficar sofrendo com isso. Porque se eu ficar sofrendo e remoendo, eu nunca vou... É por isso que eu nunca fui religioso. Deus sempre foi tirando isso em mim. Sempre foi. Acho que as minhas dificuldades, eu acho, a religião acaba sendo isso. Pra gente entrar no texto, eu vou fazer uma conexão muito doida. Mas a Bruna fica até com medo aqui, ó. Pra gente entrar no texto, fica com uma conexão muito doida. Mas você sabe o texto que nós vamos hoje, João 2? Sim. João capítulo 2. Mas o texto que nós vamos ler hoje, eu aprendi a olhar esse texto, os religiosos agora vão me matar. Ainda bem que não tem nada de religioso. Mas eu aprendi a olhar esse texto aqui por duas maneiras. Primeiro, por um filme e uma música. Tá. Acaba sendo um filme e duas músicas. O filme. Primeiro foi a música. A música Fogão de Lenha. É sertanejo raiz. Ixi, não vou saber então. Aquela A música, Fernanda já fez assim que ele conhece. Espera minha mãe, estou voltando, queria ver de novo. Porque chegou um momento na vida, na história da música, que para ele poder viver o que ele queria, ele teve que deixar a mãe dele. E ele foi embora. E ficou. A música fala que ele volta, deixa tudo preparadinho, que eu estou voltando ali. Mas para ele viver, porque levando em consideração, eu fiz história. Tá. Eu quase terminei a faculdade de história. Em história a gente entende as músicas dentro da sua época. E nessa época do sertanejo onde explodiu, essas músicas raízes tinham a ver com o quê? Naquela época, quem era do interior e queria tentar a vida, tinha que deixar o interior, que geralmente era a vida rural, e vir para a cidade grande. Então tinha que se desprender. Tinha que ter esse romper da mãe, né? Tinha que ser um romper da mãe, da casa, da vida, do fogão de lenha, das coisas mais comuns. Sim. Então esse romper judiava. Sim. De todo mundo. Sofria, né? E nós não tínhamos na época WhatsApp, nós não tínhamos nada. Né? Então, esse romper... Não era uma comunicação fácil, né? Exato. E o segundo é o filme, Os Dois Filhos de Francisco. Sim, isso eu já vi. Quando, no fim do filme, ele tá cantando e a mãe entra e ele tá bem cantando aquela hora. Como que é a música que ele canta? Que o passarinho quer cantar, que é aquela música lá, o passarinho quer voar. Sim. Minha mãe, eu tô indo, eu esqueci agora a música. Mas é a ideia, tipo assim, eu preciso viver, então me deixa. Me deixa aí, né? Eu preciso ir. Sim. É exatamente o nosso texto de hoje. Né? É um romper. E é o filho ir e a mãe deixar. Exato. Porque é uma dificuldade dos dois lados, né? Exatamente. E outra, é muito difícil quando você sabe que aquele momento vai chegar.
Há pouco tempo eu vivi uma transição. E eu ainda estou vivendo ela. E como filho espiritual, ainda estou sofrendo essa transição. Porque dói. Até porque você sabe que o momento vai chegar. Sim. Só que quando ele chega, Ai. ele é tão assustador quanto aquela sombra de você tá chegando, tá chegando. Por que eu estou dizendo isso? Antes de entrar em João 2, eu gosto, porque de vez em quando eu estou aqui, é aqui que o Espírito Santo acho que vai me inspirando, lógico que ele vai me inspirando, e eu lembro de textos que eu não passei para a Bruna. E essa parte que eu gosto. Eu gosto de me humilhar, né, E gente? gosto. Não sei se vocês já perceberam. Ai, ai. Porque Deus bagunça as coisas. Eu tenho que fazer um desabafo aqui. Deus bagunça assim. Bagunça. Mas ele Pra quem falou bagunça, que não bagunça, ele bagunça. mas ele bagunça para organizar. Sim, Até porque a bagunça dele é organizada. Até quando ele exatamente. permite as situações saírem do controle, é porque nunca perdeu o controle. Mas, aqui ó, você que tá aí com Lucas 2, abre aí Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2. Cheguei. Foi quando os pais de Jesus perderam ele no templo, tá? Versículo de número 39? não, 41 a seguir, mas vamos ficar só no versículo de número 46 a seguir. Tá. 46 a seguir. Então, só para quem está aí com a gente, quando Jesus teve 12 anos, eles foram para a festa de Jerusalém, como era comum, como era tradição, né, dos judeus. E como bom judeu, ele foi para a festa. Jesus tinha 12 anos, que é uma idade de maturidade na vida dos meninos judeus, e que nesse momento se escolheria quem seria o rabino dele. Mas Porque no caso, aquela festa que eles fazem pro menino? isso, mas no caso do nosso Salvador, não. E é isso que vai começar a acontecer aqui, Tá. verso 46. Então, tava a festa, terminou a festa, Maria e José estavam voltando, e eles confiavam tanto na maturidade do menino, que acharam que o menino estava com os parentes e tal, e o menino tá lá no templo, até porque o menino tem 12 anos, na sua maturidade, consciência, lembrando que aquela é a casa dele. Caramba. Mas não vamos entrar de maneira teológica nisso, vamos ficar aqui. E aí, Maria... Posso fazer uma pergunta? Pode. Nesse momento, ele já sabia quem ele era? Lógico, ele sempre soube. Mas Deus havia se manifestado. Porque Deus só se manifestou mesmo na vida dele no batismo. Sim. De falar. Sim. Então você acha, até esse momento, será que foi Maria e José que iam contando para ele? Vamos descobrir, vamos só ler o texto que você vai descobrir. Aí Maria e José foi, aí cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ficou esse negócio, cadê ele? Aí eles voltaram. Sim. É muito interessante isso, porque 3 dias, depois de 3 dias, o encontraram no templo. É engraçado isso. Por quê? Porque lembra que a gente disse em um episódio que tudo aponta para a morte dele? Ela ficou 3 dias sem ele. Era exatamente o que aconteceria na sua morte. Nossa, demorou 3 dias. Eu nunca tinha prestado atenção nesse Porque tempo. tudo na vida dele aponta para a morte dele. Tudo na vida dele aponta para a morte dele. Lembre-se. Meu Deus. E isso aqui é algo muito importante. Por quê? Porque Deus conecta as coisas na nossa vida. Sim. Se você prestar bem atenção, você e as pessoas que estão conosco, o que você está vivendo agora, você já estava tendo sinais desde a infância. Sim. Porque Deus faz isso. É verdade. E Ele sabe a hora de conectar. Caramba. Ele aponta. Então, vocês estão bem? Tudo bem. A gente se olhou assim, mas... Não tem um bolo aqui hoje, pessoal, mas fiquem em paz, tá? Mas amém, tranquilo, a gente vem, compra as coisas. Mas amém, vamos lá. Aí Jesus estava lá sentado. Sim. Aqui, ó, todos os que ouviam. E quando Maria chegou, verso 46. Depois de 3 dias, encontraram no templo sentado entre os mestres. Entre os mestres. Lembre-se, porque essa era a época que ele ia ter um mestre para poder. Só que o problema
é que ele estava sentado entre os mestres, ouvindo-os. Sensacional. Por quê? Sim. Porque aqui mostra a verdadeira sabedoria. Sim. Ele não está falando. Ele está ouvindo. E fazendo perguntas, né? Mas vamos ficar primeiro no ouvindo. Tá. Porque a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria está em ouvir. Ele não está inquieto. Ele não está inquieto como se esperaria de um adolescente. Que estaria fazendo o que ali? Mas ele está ali sentado. A maturidade de sentar em ouvir. Ele não está falando, ele está perguntando. Porque o grande segredo das respostas da vida é fazer as perguntas certas. Se alguém que eu conheço estivesse aqui, já tinha anotado para colocar lá no Instagram, no Stories. E aí, todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas, o que significa que também perguntavam para ele, ou no meio das perguntas, ele também respondia. Caramba. E quando os seus pais o viram, ficaram perplexos. Quando seus pais o viram ali, ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos da tua procura. Agora vai mostrar a consciência que ele tem. Sim. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Esse menino tem uma consciência de propósito. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que está fazendo. E essa consciência que faz ele ser diferente. Essa consciência de propósito. Mas eles não compreendiam o que ele lhes dizia. Sim. Sabe, isso aqui é muito poderoso. Por quê? Porque o menino tem potencial, sim ou não? Sim. Ele sabe quem ele é, sim ou não? Sim. Mas é o tempo? Não. É aqui que eu quero bater. É aqui que a gente precisa entender. Por quê? Porque Deus revela em nós o potencial, nos dá consciência da nossa identidade, mas o primeiro teste que a gente vai ter que entender é o tempo. Que potencial sem processo é desperdício. Caramba. Você entendeu? Então, potencial tem que ter processo. Porque potencial sem maturidade é arrogância, é soberba. Caramba. Pode dar certo, mas não vai ser saudável. Sim. Não é o momento, né? Exato. Então, verso 51 diz assim, ó: então foi com eles para Nazaré. E era-lhes obediente. Tem algumas versões que eu gosto mais, que era-lhes submisso. O pessoal não gosta dessa palavra submissão. Não, principalmente Mas as mulheres. Mas se o próprio Salvador foi submisso, deixa eu ficar... E eu não estou falando... A ideia de submissão aqui não é de subserviência. Sim. Submissão aqui está falando de propósito, relacionamento, compreensão, entendimento, reverência. Sim. Um ao outro. E no caso de Jesus, ele era obediente, submisso, entendeu o papel. Aqui me pega. Por que aqui me pega? Ele não é poderoso? Ele não é o próprio Deus? Ele já não sabe quem ele é? Sim. Quem é José perto dele? Um carpinteiro. Mas ele entendeu que o fato de algumas vezes eu ter mais potencial do que alguém não significa que eu não precise desse alguém. Porque existe algo em um processo que eu preciso passar. Sim. Entende? Eu entendo, e eu falo isso com toda humildade, o potencial que Deus colocou em mim. E sabe qual foi a maneira que Deus me tratou muito? Me colocando para ser submisso e obediente às pessoas que não tinham o mesmo potencial do que eu. Não pregavam como eu, não entendiam como eu. Mas eu precisava entender, mesmo eu tendo o potencial, eu precisava entender que aquele momento era necessário. E que havia algo que eu precisava passar e aprender com aquela pessoa. É Deus baixando a nossa bola, né? E mais uma vez eu vou usar uma música. Hoje eu estou bem musical aqui, né? Nesse podcast. Uma música que eu aprendi essa música Eu gosto muito do Nordeste, da cultura nordestina, e eu gosto da música nordestina, que é com o Luiz Gonzaga, o grande Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga
quando voltou para sua terra, visitar o seu pai, Januário, e o seu pai que ensinou Luiz Gonzaga a tocar como chama? Acordeon? Sanfona? Uhum. E a sanfona, as mais sofisticadas, tem o que eles chamam de baixo, que são pontos ali, né? Que são todo... Sim. E as mais antigas só tem 8 baixos, que são pontos. E quando Luiz Gonzaga, famoso agora, volta, ele já volta e ele vai pegar a sanfona e vai tocar e cantar. Mas quando ele vai fazer isso, um velho, um senhor, grita: Luiz, respeita os 8 baixos de seu pai. Eita. Você pode ser famoso, Luiz, mas você só aprendeu alguma coisa por causa do seu pai. E aqui seu pai ainda é o maior. Aprende, respeita Januário. Isso me bateu, porque eu posso ser famoso, eu posso ser um grande pregador, mas eu tenho que aprender a lidar com aqueles que não têm o mesmo potencial que eu, mas que deram a vida para eu estar onde eu estou. Que talvez não tiveram estudos que eu tive, mas que têm a maturidade de me ensinar para que eu não passasse as frustrações que eles passaram. E às vezes o que falta para essa geração tão tecnológica é respeitar o Januário. Aqueles que vieram antes de você, que talvez nem sabem falar direito, mas que abriram um caminho e deram as condições para que você voasse mais longe. E Jesus vem nos ensinar isso, e era desobediente. Ele entendeu que aquele não era o tempo de revelar o potencial, era o tempo de ficar quieto, anônimo. Ele tinha que aprender. Isaías 7,14 disse que ele tinha que comer mel e manteiga até que soubesse discernir o bem e o mal. Caramba. São os processos da vida. E aqui diz que sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Ué, você vai precisar disso. Tá. Por que Maria, no momento 30 anos, quando um problema vem, ela sabe que ele poderia resolver? Ela guardava isso no seu coração. Ela guardava, ela sabia de coisas que ninguém sabia. Só que, às vezes a gente pensa assim, ninguém está me vendo, ó, com tanto potencial, eu estou aqui nessa vida humilde, na carpintaria, eu estou aqui, ó. Só que a Bíblia diz, ó, verso 52, ele ia crescendo. Não, o Bruno não entendeu, senão tinha glorificado, vamos de novo. Ele ia crescendo. Existe um crescimento que acontece no anonimato do processo. No silêncio, todo mundo quietinho, mas está crescendo, está aprendendo, está desenvolvendo. É os anos da carpintaria, lá com o pai dele, em Nazaré. E quando me perguntam, quando eu estive em Israel, qual foi o lugar que mais me impactou, foi a carpintaria do seu Zé. Caramba. Porque... Foi ali que ele aprendeu tudo, né? E ele estava lá para aprender a lidar com todo tipo de situação, de construção, para poder lidar comigo. E ele ficou ali, ó, crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É lindo. Essa é a última vez que ele aparece, ele tem 12 anos. Ele vai voltar de novo. Com 30. Com 30 anos, 18 anos depois, e tudo indica que José tinha morrido. E se José morre, tudo indica que José morre, então o que ele tinha que assumir? O lugar de José. A carpintaria. Sim. Mas lembre-se, ele tem os negócios do Pai. Sim. O Pai Celeste que vem antes do Pai terreno. Sim. Então ele tem que passar essa carpintaria para algum irmão, porque ele precisa seguir o propósito. E eu acho que essa transição na nossa vida de entender que existem coisas que foram importantes por um tempo e que me prepararam. E eu quero que entenda uma coisa. Às vezes parece que elas não se conectam. O que tem a ver administração com confeitaria? Exato. Mas se prestar atenção, tudo vai se conectando. Sim. Depois, faz parte do processo. Total. Então... E é encerrar, que deve ter sido dolorido, né? Porque ele ia herdar aquilo que
que ele ficou a vida inteira com o pai ali. Ele encerrou porque ele foi Ele viver. encerrou porque ele foi viver aquilo que era o propósito dele. Exato. E tem tanta gente que fica preso aos sonhos dos pais, à empresa que os pais construíram, aquela idealização do que os pais querem para eles, sabe? E você fica preso vivendo de uma maneira infeliz porque você não tem essa coragem de encerrar algo para viver o que é o seu propósito. Exatamente. E aí que a gente entra, então, hoje, em João 2, depois de tudo isso. Eu gosto, viu, Fer? Porque, pelo que eu senti aqui, a pessoa não estava dando muito crédito em João 2. Tava O assim. que vai acontecer? Você sabia? Provavelmente você não lembra. Ai, Mas Jesus. João 2 João 2. foi a palavra que você deu Foi a palavra que eu dei. na renovação do nosso casamento. Mas Quando você veio aqui. lógico que eu lembro. Lembrei Quando agora. você veio aqui. Foi lindo. Eu vim. Todo mundo ficou assim, nossa, que sabedoria, que coisa incrível. João 2. João 2. E Muito o nosso lindo. texto de hoje, então, o primeiro milagre público de Jesus, mas eu quero que as pessoas que estão conosco entendam. É o fim de uma era. Sim. Por quê? Até esse momento, lembre o texto lá, ele foi submisso, tá com seus pais, lá em Nazaré, bonitinho, mas a partir de agora não. Até esse momento quem mandava era a mãe. Tá tudo certo, agora não. Ele estava Agora debaixo do não, guarda-chuva da mãe. Ele foi batizado nas águas e ele precisa seguir o seu propósito. Sim. Ele não vai deixar a mãe dele, ele não vai deixar ela. A gente fica com a gente nessa série que você vai descobrir isso depois. Sim. Mas ele tem que encerrar aquele ciclo para começar Sim. uma nova jornada. Exato. E aí o nosso texto começa como? Lê para nós, Bru, por favor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho... Opa, isso aí, vamos lá. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Tudo indica, há quem diga, a gente não tem, eu não posso afirmar, há quem diga, eu acredito que até o The Chosen explorou isso, que talvez Maria estivesse na organização da festa. Mas era muito amiga do... né? Eu acho que a Maria, até porque tudo indica que ela estava dentro da organização, porque ela sabia de um detalhe que acontecia lá dentro, que era do problema porque que a gente... isso chegaria a ela. Exatamente, né? E tá muito nítido que alguma coisa acontece, porque não ter mais vinho, essas festas não eram programadas, as festas de casamento, né? Não foi como a renovação de vocês, foi um dia, né? E até hoje não teve o bolo naquele casamento. Mas, tem aquela noção, mas eu tenho que desabafar, pessoal. Ele gosta muito de comer bolo. Graças a Deus. Então, era 7 dias. Eram 7 dias de festa, então você tem que se programar, imagine né? 7 dias com aquele pessoal aqui. Hein? Comendo e bebendo, já pensou? Exato. 7 dias. Deus que é Pai eterno. 7 dias. Tá doido. Tá doido, né? Que preju. Ai, já pensou. Mas pelo menos as festas deviam ser menores, né? Do que é hoje. As pessoas hoje fazem casamento. Nosso casamento tinha 250 pessoas. Tinha 7 dias alimentando 250 pessoas. Misericórdia, então, 7 dias. E acabou o vinho, então alguma coisa saiu fora do controle. Sim. Eu acho, não sei, não posso afirmar, tá? Mas há quem diga que veio convidada a mais. Você já pensou? Você chegar numa festa com 7 pessoas? Ele, mas os discípulos dele lá, tudo certo. Chegou os caras lá. Pronto. Pescador, os caras não deviam comer pouco. Né? Não é? Morrendo de fome. Veio quantos dias andando pra festa? Sei lá. Aí chegou. Aí eles chegam. Agora, vamos bater um ponto aqui muito importante. Embora a gente tá falando de encerrar ciclo, de saber, vamos bater um ponto importante. Jesus está numa festa de casamento, gente. Eu amo isso. Eu sou pastor de uma igreja maravilhosa, tenho meus bispos, mas isso é uma coisa que a gente aprende, e principalmente em nossa igreja a gente prega isso, os nossos bispos pregam isso, e eu amo falar isso. Ser de Jesus, ser cristão,
é viver a vida como a vida é, dentro dos encontros que a vida tem. Eu não sou muito fã, porque eu sou autista, então eu tenho muita dificuldade desses ambientes e tal. Eu fico à vontade aqui, assim, entendeu? Mas esses ambientes, Com assim, muita eu tenho gente. muita dificuldade. Mas a vida é a vida. Então, agora que eu tô crente, agora que eu tô Não posso não mais ir em posso lugar fazer mais nenhum. nada. Pode ser bobo. Não Jesus posso ir está mais no lá. cinema, na praia, não posso fazer nada. Não, eu não vejo a hora de sair o Coringa 2 e tal. Aí, e o Mufasa. Nossa, Mufasa, tô ansiosa. Preciso muito assistir Mufasa e Coringa 2 e tal. Mufasa, também estou ansiosa. No Godzilla 2, eu caí de joelhos, maravilhoso. Aí, Ai, ai. a vida é como a vida é. Sim, E Jesus está aqui, ó. Aí, por quê? O capítulo 1 começa dizendo que ele era Deus. E o capítulo 2 mostra que ele também é homem. exato. E é homem no sentido de homem e humano. É Sim. essa a ideia. Que tá numa festa de Está numa festa de casamento. casamento, é tudo certo, ele está lá. Sim. Porque o problema principal dessa festa não era ter acabado o vinho se Jesus não estivesse lá. Agora existe um ponto interessante. Agora eu percebo. Agora existe um ponto interessante. É, É que Jesus foi convidado e ele não era tão famoso ainda. não. Ele não tinha feito milagres ainda, Uh-uh. registrados. E os discípulos que estão com ele também não estão com ele por milagres ainda. Sim. Eles ainda não viram nenhuma João diz que é o manifestação. primeiro sinal público dele. Sim. Cuidado com aqueles que só estão contigo e vão com você pelo que você faz. Você tem que aprender a atrair pessoas por quem você é. É. As pessoas só nos convidam quando a gente sabe da nossa popularidade. Uhum. Jesus foi convidado aqui e ele é só Jesus, filho de Maria de Nazaré. Tal. Sim. E tá lá. E aí, verso 3, acabou o vinho. Cara, isso é um desastre. Naquela época era um desastre. Eu tava Desastre. vendo que a família podia até ser multada. Tá, beozão. Socialmente era um carão que eles passavam, um Problemão. baita de um É isso problema. aí, acabou tudo. Acabou o vinho. Maria, mãe de Jesus, Sim, ela foi nele. foi nele. E aí o que ela falou? Eles não têm mais vinho. Alguma coisa Maria sabe acerca dele. Sim, Porque ela não ia até Jesus se ela não tivesse certeza que ele poderia resolver. não mesmo. Porque ela guardou no coração tudo que ela viu. Exato. Só que só tem um problema aqui. Eita. É que quando a gente não encerra ciclos, a gente pode tentar achar que o potencial do outro vai me servir para sempre, debaixo Pra de aquilo mim. que eu quiser também. Para tudo que eu quiser. E isso é um problema. Eu tive amigos que no começo do meu ministério me ajudaram muito, Bruno. Me ajudaram muito. E o tempo passou e eu sempre fui grato e generoso, mas eu sempre coloquei essa linha de respeito e entender que os tempos passaram. E depois que algumas coisas mudaram, alguns vinham pedindo favores ainda por causa daquele tempo, daquela situação, como se eu fosse obrigado e ainda subserviente daquela situação. Cara, não vou te ajudar, não vou deixar de te ajudar, não vou te deixar para trás. Vamos colocar um limite? Sim. Qual o limite? Eu já não sou mais aquela pessoa. E a gente precisa colocar um limite. Porque senão você vai me atrapalhar e eu vou te atrapalhar porque você também não vai se desenvolver. Sim. E aqui um limite tem que ser colocado. Por quê? Porque a partir de agora, Jesus não é só o filho de Maria. Lembre-se, ele é Deus. E ele veio para um propósito que tem a ver, inclusive, com Maria. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Sim, inclusive é. E todos nós precisamos de um Salvador. E ela falou sim para o Salvador. Ela foi cheia do Espírito Santo para gerar um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. E aí, nesse momento, Jesus diz: que temos nós em comum, mulher? Ou seja,
o que você está me trazendo é importante, você é minha mãe, e eu te respeito, tanto que mulher é uma linguagem de respeito. É que aqui pode dar a entender, ah, mulher. Mas não, É uma aqui linguagem é de uma linguagem respeito, de muito respeito. como se fosse hoje senhora, como a gente Sim. fala para as nossas mães, né? Uhum. E o que ele está dizendo, mas, ó, eu sei a hora de agir, a minha hora ainda não chegou. Ou seja, não tenta apressar as coisas, porque a hora que eu começar uma etapa, uma outra tem que ser finalizada. E a etapa que vai ser finalizada é que agora eu não vou ser mais o seu filho de Nazaré. Agora eu sou o Salvador, eu vou precisar seguir. E você vai ter que compreender isso. Esse ponto é muito importante. Sim. Porque é aqui Veja, que ele encerra. exato. Nessa frase ele encerrou o Exato. ciclo. As pessoas, por exemplo, as pessoas querem viver. Eu vou dar um exemplo. As pessoas têm uma empresa, elas querem crescer. Só que elas não encerram o comportamento de empresa pequena, de mentalidade pequena, de pensamento Nunca pequeno. encerram. E como? Não adianta só colocar uma estrutura se não mudar toda uma mentalidade. Tem que encerrar ciclos. Sim. Encerrar Tem que ciclo. romper. Isso aqui é muito poderoso. Esse primeiro milagre do Salvador é muito poderoso. E aí, nesse momento, a Maria, verso 5, vai ser extraordinário. O que ela diz? Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Pronto. Ela entendeu. Ela Que saiu quem de manda cena. é ele. Ela saiu de cena. Não sou mais eu. Não mais eu. Ela sai de cena. Porque ela tinha um papel ali no meio, porque ela estava organizando alguma Cara, coisa. existe um poder em saber sair de cena. E ela não ficou ali do lado, olha, Não. ó, gente, agora ele quer que faça isso e pega o vaso ali. Não. Exato. Existe um poder faz em saber o que ele saber mandar. sair. Tem que ser que nem Pelé. Tem que aposentar no auge. É. Tem que saber sair de cena. Sim. E ela soube, ó, é com ele agora. E ela sai de cena. Tanto que ela não aparece mais. Sim. Aqui, ela não aparece mais. Mas ela abriu o caminho para ele. Sim. Talvez você não consegue ter o sucesso porque você quer ser visto o tempo todo, aplaudido o tempo todo, quer que você centralize em você o tempo todo. E por não saber encerrar, você não consegue viver o crescimento, prosperidade na sua casa, na sua família, casamento, filhos, a aplicabilidade que quiser levar. Sim. Haverá momentos que eu tenho que sair de cena e dar espaço para o outro ir, viver a vida. Sim. No sentido de, será o propósito maravilhoso. E ela abriu o caminho. E ela disse, ó, fazei o que ele vos mandar. Porque ali, para quem estava servindo no casamento, Jesus não tinha nenhuma autoridade. Não. Quem tinha autoridade era Maria. Então ela meio que passou para ele, falou assim, olha, a autoridade está na mão dele, faz o que ele mandar e eu tô caindo fora. E agora acontece um ponto muito importante. Lembra aquele potencial escondido? Sim. Quando Maria abre o caminho e sai de cena, agora o potencial se desenvolve. E o potencial se apresenta. Quantas vezes a gente não vê uma mãe que segura tanto um filho, principalmente filho homem. Exato. A gente vê muito isso acontecendo. E você vê que ele vai crescendo e ele continua com os comportamentos de moleque, Exato. de menino. Aí casa e, sei lá, eu casei, tenho aqui minha mulher. Ah, mas eu vou almoçar lá na minha mãe. Ah, mas eu vou levar a roupa para minha mãe lavar. Ah, mas tal conta a minha mãe que tem que me falar. Exatamente. E aí não rompe, não vai para essa nova fase que ele tem que viver e crescer, porque ele ainda está preso àquilo. Exatamente. Acontece, esse é um caso que acontece. Também acontece o caso da mulher que quer ter o domínio. Então, ela quer um homem. Mas o cara também não pode ser muito decidido, porque senão ela já se assusta. Sim. Então, tem que escolher, minha filha. Você quer um bebê ou você quer um homem? Tinha uma pessoa que eu acompanhava e ela falava, não, bem daquelas bem feministas. Não, porque homem tem que tirar lixo. E ela filmava ele tirando lixo, lavando a casa. Blá, blá, blá. Aí teve um dia que alguém perguntou que ela estava dormindo no sofá. Ela falou, gente, que a gente não tem mais essas coisas, né? Não faz mais relação de homem e mulher. Vocês estão achando o quê? Aí um tempo depois separou. E aí sabe o que ela falou dele? Que ele era um banana. Minha filha, você tem que escolher o que você quer.
Você construiu um cara. Você construiu um cara banana pra você e exato. agora você tá culpando ele que ele é banana? Você construiu um cara banana. Exatamente. Isso. Onde Você que isso faz construiu um cara. sentido? Exatamente, você construiu um cara. É você pegar um leão e domar ele. Aí depois você solta ele pra Aí selva. vira um gatinho. Aí você solta ele pra selva, ele vai morrer, ué. Exato. Tá errado esse negócio. Exatamente. Inclusive tem um bom livro para homens e mulheres. Especialmente para homens, mas acho que toda mulher também deveria ler, que é O Coração Selvagem, de John Eldridge. Extraordinário, maravilhosíssimo, mesmo, livraço. Eu não tenho nem mais onde enfiar livro. Nem no meu cérebro mais. Aí, fazer tudo que ele vos mandar, o potencial dele vai ser liberado. Sim. E ali, mas existe um outro ponto aqui que tinha que encerrar. Nós estávamos na antiga aliança e ele chegou. Ele vem propor uma nova aliança. Sim. Ele vem propor um novo tempo, ele vem propor uma nova dispensação, ele vem propor um casamento, uma graça. Por isso que o primeiro milagre é no casamento. E para isso, havia ali 6 potes de pedra, que tinham 100 a 120 litros que cabiam de água. Eram potes usados para a purificação, uma cerimônia. Sim. Que se usava no ritual dos judeus. É mais ou menos se eu pegasse a água da piscina, Sim. ou usasse a piscina, coloca a água ali e aquela água vai ser usada para transformar. Como se eu pegasse uns baldes. Exato. Uns baldes. Exato. Pegar uns baldes, pegar a água da piscina, que é qualquer água mesmo, Exato. e tacar aqui. É isso que ele É pediu. quase isso. Ah, Porque era usado para purificação. Por que ele está pegando? Por que ele está fazendo isso? Primeiro, ele está nos ensinando que Deus não vai trabalhar com a imaginação do que você quer ser. Ele vai trabalhar com o que você tem e o que você é. Só que ele vai transformar o que você tem e o que você é. Ou seja, ele vai transformar os seus comportamentos a partir do que você já tem. sim. E ele vai fazer de você uma nova criatura. Ele não vai fazer de você uma pessoa melhor, ele vai fazer de você uma nova pessoa. Sim. A partir do que você tem. Então ele pega a água, que é o elemento básico da vida. É neutro. Não tem sabor, não tem E cheiro. é o básico. Por que o básico? Porque às vezes nós estamos querendo... As pessoas falam assim, ó, você que está... eu não sei se vou me entregar a Jesus porque eu acho que eu não estou preparado. Assim, é como se você tivesse... Você quer vir já um vinho novo. Você já quer vir já entregar... Não, ele quer você assim mesmo. Ele quer você essa água aí. Sem cor, sem cheiro. Ele quer você assim. Sem assim, graça. É isso, água. Mas há uma vida em você. Sim. Que ele vai transformar isso. Ele vai colocar energia nisso, ele vai colocar poder nisso. Ele vai quebrar moléculas, ele vai reconstruir moléculas, ele vai dar cor, ele vai dar cheiro, ele vai dar sabor nisso. Sim. E é um processo que acontece no silêncio. Ninguém está sabendo como está acontecendo isso. Principalmente que as talhas eram de pedra, você não conseguia enxergar. Os únicos que sabiam que alguma coisa estava acontecendo eram os servos que, por alguma razão, atenderam o que o Jesus estava mandando, mas não entenderam. Mas que loucura, enche de água. Agora, existe um ponto aqui, porque significa que Jesus vai usar os potes de purificação, ou seja, ele está trazendo uma mudança radical para aquilo que já existia. É necessário finalizar comportamentos, mentalidades, e a partir disso, trazer as mudanças significativas do que tem para o que se quer viver. É isso. É isso. E existe um processo acontecendo nisso. E aí a Bíblia diz aqui, que aí o verso de número 8, ele mandou que levasse um pouco para o encarregado da festa, o sommelier. Sim. E eles assim o fizeram. Uhum. E o cara lá nem sabia o que estava acontecendo. Ele achou que foi o noivo.
Que mandou ele provar o vinho. O noivo, coitado, o noivo nem o noivo estava sabendo o que estava acontecendo. Provou a água, transforma a mamada em vinho, e ele mandou chamar o noivo. E o verso 10 diz assim, versículo 10, todos servem primeiro o melhor vinho. Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Quando você sabe encerrar a fase e ir para um novo ciclo, na certeza de que o melhor da sua vida nunca está no passado, está sempre no futuro, então todo dia será dia de um vinho novo. Sim. Porque o melhor da minha vida não ficou lá. Ficou. Vai ser o que será. Sim. Até porque agora eu tenho mais experiência do que antes. Agora eu já tenho mais situações do que antes. Agora eu já tenho mais bagagem do que antes. E eu decido viver agora. O vinho e o melhor é agora. O novo é agora. Sim. Encerrar ciclo. A Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Não é como começa, como termina, e como eu decido que eu vou terminar. E o fim de uma fase tem que trazer alívio para o começo de uma nova fase. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Sim. Todo mundo põe primeiro o bom vinho. Mas Jesus vem nos mostrar que algumas vezes nós estamos deixando de escapar a oportunidade de ser o melhor agora, hoje, já. É entregar o meu melhor todos os dias. Exato. E entender que uma fase passou. Só para a gente entender, eu não estou falando só de dinheiro, mas vou dar um exemplo. É interessante que grandes bilionários do mundo, eles quebraram muitas vezes e quando eles voltavam maior do que antes. Ainda melhores, né? Por qual razão? Exatamente porque sabiam encerrar ciclos e começar uma nova fase. Sim. E agora muito mais experiente, mais vivido. Cara, isso aqui é muito poderoso. É demais. É por isso que a nova vida em Cristo nos dá essa certeza de que agora, com Ele, todo dia é um vinho novo. E todo dia eu tenho a oportunidade de viver algo extraordinário, hoje, bem maior do que ontem. Eu só tenho que saber encerrar ciclos e começar. Sim. Dali para frente. Sim. Temos um ótimo exercício para a gente fazer no episódio de hoje, né? Só uma coisa que eu não fiz a pergunta, eu vou fazer agora. Você já viveu isso? Conte para nós. Oh, meu Deus do céu. Tinha que deixar pro Já, final é essa. claro que já. Já? Já. Teve que encerrar ciclos. Já encerrei muitos. E alguns bem dolorosos. É a nossa dificuldade de saber quando encerrar. E a gente vai empurrando, empurrando, empurrando até aquele negócio já tá muito ruim. Exato. E aí, ao invés de você encerrar enquanto estava bom para encerrar, para você não perder amizades, para você não sair, sabe, de uma maneira ruim, você encerra quando já tá tudo ruim. Esse é o E problema. aí é sofrido. Se você não souber encerrar ciclo e começar um novo, e não levar ressentimentos com isso. Como que o cara que criou a Apple, qual é o nome dele? Apple. Steve Jobs. Ele foi mandado embora da empresa dele. Sim. Aí ele só criou Pixels. Pois é. Aí depois ele mesmo comprou a outra, de novo. Você encerra algo para fazer Cara, algo ainda maior e Você melhor. não pode né? ficar preso às coisas que se foram. Sim. É a sabedoria da aranha. Provérbios fala de 4 animais e eu gosto da aranha, porque tudo que a aranha precisa está dentro dela. Sim. Que é a teia. E se você derrubar uma teia, você não vai ver a aranha deprimida que você derrubou a teia dela. Muito pelo contrário. Ela vai soltar a teia e quando ela solta, ela fica mais resistente à teia do que antes. Ou seja, o melhor de Deus em nós está dentro de nós. É a gente que tem que saber encerrar, Sim. aceitar o que se foi e começar de novo. Tá tudo certo, vamos embora. Teve uma época da minha vida que eu tive uma empresa de marmita fit. E eu tinha alguns sócios. Já não era um negócio que eu já não gostava, né, de fazer. E quando surgiu
essa questão de eu começar a ensinar, eu ainda estava com essa empresa. E eu sofri muito, né, de agora, como que eu vou fazer? E as coisas foram acontecendo de uma maneira que foi me expulsando daquilo. E quando eu resolvi encerrar aquele ciclo, por mais doloroso que pudesse ser, eu rompi para uma nova fase de uma maneira que não tem explicação. Eu comecei a dar as minhas aulas e aí, de repente, pum, aconteceu. Agora transformou, vem. Exato. Então, é isso. E eu vejo na minha vida até hoje, sempre que eu encerro alguma coisa, algo depois acontece extraordinário, que é muito legal. Mas é a gente saber encerrar do jeito certo, no momento certo. E às vezes a gente perde o timing. Exato. E agora, tempo é tudo. Sim. Tempo é tudo. Time is everything. É isso. Tempo é tudo. E agora é o tempo de você encerrar um ciclo de viver uma vida sem Jesus. E começar a viver uma vida com Ele e trazer Ele para a sua festa, para o seu casamento, para a sua casa. E deixar Ele moldar e transformar as coisas. Se você está conosco aqui e você ficou até agora, com certeza você não quer mais viver desse jeito. E você pode, coloca no comentário. Nós já tivemos pessoas que colocaram: eu quero Jesus. Nós não estamos te chamando para uma religião, para Jesus. E você pode se conectar a uma igreja, uma comunidade que cuide de você, que seja de fato gente de Deus para a sua vida. Mas começa agora, com você, tá? Independente de qualquer coisa, sua religião, eu estou falando de Jesus. E você não pode mais viver sem Ele. Escreve aqui nos comentários: eu quero viver com Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero aceitar Ele como Senhor e Salvador. Porque essa é a opção que Ele nos dá. É Ele ser Senhor e Salvador da nossa vida. E encerrar um ciclo de viver sem Ele. A gente quer orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesse momento tão maravilhoso, essas pessoas que estão conosco, centenas e até milhares das quais a gente nem conhece o nome, mas Tu conheces o nome de cada uma delas, Espírito Santo. Convence agora elas do pecado, da justiça e do juízo. Entre nessa vida. Transforma a água em vinho. Porque esse é o Evangelho da graça. Uma vida vazia será transformada pelas boas novas do Evangelho. Em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém. 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 Depois disso, gente, a gente se vê no próximo episódio. Deus te abençoe muito. Deixe seu comentário aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.